tecnologia está acelerando de uma forma gigantesca para poder permitir isso. Então, na hora que você embarca a inteligência artificial, Web3, na hora que você embarca outras coisas que estão batendo na porta, até a computação quântica, você vai ver que a produtividade pode ser substituída por muitos processos que são feitos de forma automática e digital. Quer dizer, um cara que é o CEO da PwC arranjou um tempo na vida dele para ter qualidade de vida e praticar dança. Uau, ele faz isso também? Nós temos que concordar com aquilo que não foi acordado. Olá, como vocês estão? Sou Washington Botelho, CEO Latam da JLL Work Dynamics e também líder do comitê de CEOs do WTC Business Club. E este é o podcast Conexão C-Level, o espaço em que os principais executivos do Brasil conversam sobre os temas que vão nortear o mercado corporativo do futuro. Quero começar dando boas-vindas a você que está conosco para acompanhar a estreia do podcast Conexão C-Level, seja no YouTube ou nas plataformas de áudio. Durante os próximos meses, você vai encontrar aqui uma conversa leve e de qualidade com importantes lideranças brasileiras e com especialistas que vão nos ajudar a entender as mudanças pelas quais o mercado corporativo tem passado e como podemos nos preparar para o que vem pela frente. Conexão C-Level é uma parceria da JLL, do WTC Business Club, com o apoio da ESPM. Para começar, nosso tema é Trabalho Híbrido, a era da flexibilidade. Como você deve ter sentido na pele, a pandemia mudou nossa relação com o trabalho. Agora, empresas e colaboradores buscam o ponto de equilíbrio entre o remoto e o presencial. Mas quais serão os fatores que influenciam diretamente essa equação? Gosto sempre de lembrar que não existe somente um modelo, uma resposta para essas perguntas. Por isso, tenho ao meu lado dois convidados que vão nos ajudar a aprofundar o entendimento sobre a era da flexibilidade. Primeiro, quero dar boas-vindas ao meu caro amigo, meu grande amigo Marco Castro, CEO da PwC. Como é que vai, Marco? Tudo bem, Washington. Tudo bem. Uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês, especialmente na estreia do podcast. Muito obrigado. Quem também está aqui comigo é Adriana Gomes, professora, Master in Science e coordenadora nacional de carreira e mercado da ESPM. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer estar aqui também com o Marco, com você, Washington, para dar esse kick-off nesse primeiro Conexão C-Level. Prazer estar aqui com vocês. Marco, eu vou começar com você. Eu costumo dizer que o mundo é híbrido, as pessoas são híbridas, então o modelo de trabalho também precisa ser flexível. Para a gente começar, eu gostaria que você contasse o seu caso. Eu tive o privilégio de estar na PwC com você, fantástico o seu escritório, a transformação que você fez, mas a pergunta é, vocês já tinham pensado nessa possibilidade anteriormente? Foi uma evolução natural? E como é que você imprime talvez o grande desafio, a cultura organizacional num mundo que mudou completamente essas relações? Washington, de fato, obrigado pelos comentários em relação ao escritório. De fato, a gente tem orgulho do que a gente conseguiu fazer, porque ele acabou tangibilizando toda a mudança e as transições e evolução cultural que a gente fez. A gente já tinha no passado um modelo de flexibilidade, a gente chamava até de flex time, e a ideia era que cada profissional poderia, ao longo de um determinado período, organizar com suas lideranças como é que ele faria para poder aproveitar um tempo que, ou porque estava na faculdade, ou porque ele tinha algum compromisso, ou estava fazendo qualquer outra coisa, um treinamento, um tratamento. O que a gente percebia na época é que não existia ainda instalada a profunda aceitação disso. As pessoas desconfiavam, as pessoas não tinham ainda entendido qual o benefício que poderia ser extraído disso, e tinha aquela desconfiança do que o cara ia fazer com o tempo dele quando ele não estivesse perto de você, junto da equipe, debaixo dos seus olhos. E é interessante porque o nosso modelo de trabalho, a gente trabalha com prestação de serviços, então a gente tem razoavelmente uma flexibilidade porque as pessoas estão em ambientes diferentes de tempos em tempos. Mas estava sempre junto, todo mundo indo para aquele endereço, para aquele local, para o período de trabalho deles. O que a gente fez com todo esse evento da pandemia de Covid, a gente tentou ir ao extremo disso. Cara, todos nós passamos por esse extremo, ficamos em casa mais de um ano, e o que a gente fez foi tirar proveito disso. A gente tentou redesenhar as nossas ocupações, os nossos espaços, para que as pessoas pudessem usar os nossos escritórios no Brasil como local de colaboração, de celebração, de encontro, de criação.
E não um local em que você vai, senta numa mesa e vai revisar um relatório, vai estudar um tema, vai preparar alguma coisa. E a gente tentou aos poucos ir mostrando para as pessoas, quando a gente estava retornando aos escritórios após a Covid, as vantagens que ela poderia ter se ela conseguisse adaptar essa flexibilidade, mantendo os compromissos de entrega que a gente tem. Porque é basicamente assim que a gente trabalha no nosso negócio. Eu diria que para as equipes foi razoavelmente fácil fazer essa transição. Para o pessoal de apoio, o pessoal administrativo, a gente sentiu uma maior dificuldade, que era aquela pessoa que todo dia saía de manhã, ia para o mesmo endereço e voltava no fim do dia, já tinha uma rotina de almoço, tinha os restaurantes que não tinha talvez até uma estrutura preparada em casa. Então a gente teve que investir muito na parte pedagógica disso, de mostrar para as pessoas quais os benefícios que elas poderiam ter, mas também ajudá-los a entender o que eles poderiam fazer, a necessidade, suprir determinadas necessidades. Então temas de banda larga, temas de acesso à tecnologia. Então a gente foi investindo nisso. Eu diria que hoje isso tem funcionado bem. Eu acho que a gente está no início de uma nova era, e acho que a gente fala inclusive da era da flexibilidade aqui. A gente está no início de fato de uma nova era, acho que tem muito aprendizado em cima disso e tem muita adaptação que a gente precisa continuar fazendo. Mas essa é a minha primeira passada sobre o tema, eu acho. É interessante essa questão da adaptação, porque a gente percebe uma mudança na lógica, no modelo de comando e controle, para um modelo diferente, em que a responsabilidade, a confiança passam a ter um papel muito mais relevante. Professora Adriana, eu sei que você tem muitos chapéus. Um deles cuida da graduação, cuida da pós-graduação e, sobretudo, tem um trabalho muito importante que é aproximar os jovens das organizações, né? E ajudá-los em começarem as suas carreiras. Qual é a perspectiva desse grupo de pessoas com relação ao trabalho híbrido? O que você poderia compartilhar conosco sobre a visão deles, sobre essa nova relação com o trabalho? Olha, eu concordo com o Marco que a gente ainda está num processo de adaptação e os jovens, eles têm uma facilidade de adaptação muito mais rápida porque eles já nasceram no digital, né? E eu percebo que a grande maioria dos jovens, eles aprenderam muito rapidamente, né? Porque acho que um dos ganhos do novo tempo, dessa nova era, tal, é a gente desaprender, né? Então, a gente tem que desaprender algumas coisas. É quando a gente fosse limpar o drive para caber coisas novas, né? E eles aprenderam muito rápido que, híbrido é legal, dá muito certo. Por quê? Porque eles valorizam muito o estilo de vida. E o trabalho híbrido, ele permite e favorece que as pessoas tenham uma flexibilidade maior para as suas questões familiares, para as questões pessoais e tal. Então, muitos jovens não querem trabalhar presencial. Então, até uma vez fala assim, gente, a gente está com um projeto muito legal, a empresa contratando, tal. A primeira pergunta que um dos estudantes fez para mim assim, é presencial? Eu falei, é. Ele falou assim, nem quero. Nem quero. Então, assim, acho que existe de tudo também entre os jovens, mas há uma preferência pelo híbrido justamente pela percepção de qualidade de vida que muitos têm. Um dos sonhos de muitos jovens é ser aquele nativo digital, que ele pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? E ter a percepção de que ele está livre daquelas amarras mais convencionais, de bater ponto e tudo mais. E tem gente que fez isso, né? Teve oportunidade de viver isso na pandemia. Eu tive uma cliente que eu atendi no consultório que assim, ela trabalhava no Uruguai, daí do Uruguai ela foi para o México, do México para os Estados Unidos foi para a Europa e trabalhando para uma super grande empresa. E tudo bem. E para ela deu muito certo. E ela vê isso hoje como eu não quero abrir mão dessa possibilidade, né? Que é muito diferente de algumas gerações anteriores, em que, até a gente estava brincando ontem, a gente trouxe aqui uma grande consultoria de recursos humanos, que antigamente as pessoas entravam na empresa e tinham aquela perspectiva de ficar lá, né? O ambiente do trabalho era praticamente a vida delas. Os jovens hoje, eles preferem ter estilo de vida. E o híbrido que caiu da noite para o dia com a pandemia, então o que era tendência passou a ser uma realidade, trouxe para dentro da vida desses jovens, né, e dos sêniores também, essa possibilidade de poder trabalhar de qualquer lugar, porque hoje a tecnologia permite isso, né?
Então, algum tempo atrás, isso não era possível, porque a tecnologia não chegava nesse nível de sofisticação. Então, quando você me pergunta dos jovens, eu digo, há uma tendência muito grande deles preferirem oportunidades de trabalho que seja híbrido. Essa é a tendência. Marco, Sun Tzu tem uma frase muito interessante que eu acho que ele é sempre atual, independente do mundo, né, de hoje, que ele diz que os generais definem a estratégia, mas a guerra é ganha pelos sargentos, que definem como a tropa vai funcionar. Qual é a conexão que eu estou fazendo com relação a isso? Indiscutivelmente, o fato de que mudou o modelo de gestão e hoje ele é mais centrado nas pessoas, ao contrário do que foi centrado nas organizações no passado, isso remete a uma mudança de comportamento considerável. Isso remete a um novo aprendizado, principalmente para os gerentes das organizações. E eu sei que você não só faz esse trabalho na PwC, mas você também tem contatos com diversas organizações. Grande parte do seu trabalho é aconselhamento e trabalhar com as organizações nesse sentido. Como é que você vê a mudança no papel gerencial para assegurar que na ponta essa mudança é sentida e que no fim do dia ela significa maior retenção, melhor qualidade de trabalho e uma forma diferente de trabalhar daquela que nós todos aprendemos, que é um modelo de muito comando, como eu falei antes, com muito controle, para uma relação mais de confiança, principalmente pelo que ouvimos agora da professora Adriana. Eu acho, Washington, que tem organizações que conseguem navegar mais facilmente por isso, outras não. Não tem uma resposta padrão para isso, né? Eu posso citar o exemplo nosso, mas eu também me sinto na obrigação de falar um pouco sobre as dificuldades que outras organizações e outros negócios têm. Então, você fala de uma empresa você fala de um hospital, você fala de uma empresa de logística, você fala daqueles que têm que estar todo dia para fazer alguma coisa para garantir que os seus clientes serão atendidos. Então, essas pessoas, essas empresas enfrentam um dilema maior do que aqueles que têm um trabalho que é ou mais intelectual ou de maior produção de conteúdo e não de execução, não de entrega, não do delivery, não do cuidado de pessoas, né? Então tem uma diferença muito grande aí. Então a primeira coisa que eu tenho percebido, e toda vez que eu falo, converso com as pessoas, eu sempre encontro aqueles que são adeptos ao modelo híbrido totalmente, são aqueles que são radicalmente contra, e eu entendo as razões, e acho que a gente tem que tentar ver como é que a gente trabalha com isso, dependendo do ramo do setor que você está. Gerações a professora mencionou aqui, o tema de gerações já traz o seu próprio conflito, né? Tem aqueles que cresceram como nós, passamos a nossa vida inteira deslocando para fazer uma coisa, horário, assim, com muito pouca flexibilidade, independentemente do tipo de trabalho, e hoje a gente nota que isso poderia ter sido melhor, a gente poderia ter aproveitado melhor a nossa vida em algumas dimensões por causa dessa rotina que era estabelecida. Então, as gerações também traz um olhar diferente para isso. Então, acho que as organizações hoje, elas precisam, e você falou dos gerentes, daqueles que de fato fazem a execução, precisam de fato entender o padrão da organização e, com base nos valores e na cultura estabelecida, fazer essa evolução. Muito se diz dessa capacidade que existe ou não de você manter uma cultura ou evoluir uma cultura quando você está em ambientes remotos, em ambientes híbridos. Eu acho que a gente hoje vem aprendendo a desenvolver técnicas que ajudam a suprir a necessidade da supervisão constante, do olhar em cima da pessoa, estar junto ali na sua frente trabalhando. Eu acho que a gente, ao longo dos anos, o ambiente de negócio vem evoluindo nisso. E esse é um grande desafio, né, Marco? Esse é um grande. Porque eu penso que as pessoas têm uma resistência em função desse aprendizado, porque é difícil a gente desaprender, né? A gente vem de uma cultura que a gente cresce vivendo isso, por isso que eu falo assim, pensar fora da caixinha, é muito difícil você pensar muito fora da caixinha se você viveu na caixinha o tempo todo. Então, desaprender ou ensinar a sua equipe, os gestores, a ter confiança na sua equipe, né? A liderar à distância, a engajar à distância, é um desafio enorme, né, Marco? A gente teve que produzir processos, rotinas e, de fato, com muita paciência e mostrando para as pessoas os limites que poderiam ser exercidos nesse novo modelo que a gente tem. Eu diria que hoje, e sempre lembrando, né, eu falei uma vez, vou seguir falando, não tem uma fórmula e nem todos temos a solução perfeita para o assunto, porque enquanto a gente fala, a gente está aprendendo sobre isso. Sim. Mas a gente viu que a gente fugiu daquele modelo em que você tinha um processo na PwC Brasil, em que se estabelecia um processo de recursos humanos de Human Capital e era para todo mundo. A gente começou a fazer programas que eram, de fato, interessavam um determinado público específico, ou os jovens, ou os mais experientes, ou aqueles que trabalham com um cliente
que é do setor financeiro. Então a gente começou a estabelecer programas e oportunidades para essas pessoas aproveitarem isso e irem aprendendo aos poucos com isso. A gente chegou, acho que no primeiro ano, que foi... Eu assumi a presidência da firma em julho de 20. Então, assim, quando chegou junho de 21... Primeiro da pandemia. Foi exatamente, no início da pandemia. Eu, na realidade, depois de quase 4 décadas trabalhando na PwC, eu assumi a presidência, eu fiz a minha campanha eleitoral remotamente, eu assumi a presidência remotamente e eu fiz boa parte das mudanças e devoluções de escritórios, tudo remotamente. Uau. O que foi, de uma certa forma, e aí não é o tema da nossa conversa aqui, mas facilitou a minha vida para fazer a evolução cultural que eu precisava. Porque as pessoas estavam no momento em que elas se preocupavam com coisas que eram muito mais relevantes do que aquela superficialidade que a gente tinha antigamente com algumas coisas. Então, acho que isso é um ganho muito grande que a pandemia trouxe. Apesar de todo o drama que ela trouxe para a humanidade, ela trouxe uma série de ganhos que a gente tem que aprender a valorizar e não deixar voltar ao que era. E não vai voltar, né? As gerações novas não vão deixar. Não vão deixar. Mas eu acho que a gente foi, ao longo do primeiro ano, a gente estabeleceu uma série de programas que endereçavam temas que eram preocupantes. Poxa, como é que eu faço para garantir que as pessoas têm aquele momento de encontrar no cafezinho? A gente estava em casa. Então, eu me lembro que uma sócia que liderava essa área para mim criou um programa que era Deu Match. Então, a cada mês, ela rodava era uma planilha, era algo simples no início, depois foi sofisticando, em que as pessoas chegavam lá e falavam, poxa, eu tenho 15 minutos tal dia, e iam abrindo slots e ficavam lá prontos para ver se alguém queria conversar com eles. Então, eu, por exemplo, me inscrevi em todos. Um tipo de metaverso, né? Foi um Tinder sofisticadíssimo no ambiente de negócio. E eu me lembro que ao longo dos 2 primeiros anos, eu conheci pessoas que até hoje mantêm contato comigo. 2 já saíram da firma, da Price, e aí da PwC. Então, a gente continua. Mas foi uma forma... Então, a gente foi criando programas para estimular essa possibilidade de simular no ambiente virtual ou com tecnologia experiências que a gente tinha na nossa vida antiga. E é interessante esse ponto, Marco, porque outro ponto que você levantou aí, que é a questão do não existe one size fits all. Nós precisamos de entender o DNA da nossa organização e nos adaptarmos em função da nossa cultura, dos nossos valores e como nós vamos responder. Indústrias distintas demandam soluções distintas e mesmo empresas dentro da mesma indústria podem necessitar de decisões e posicionamentos distintos, né? Sim. As nossas pesquisas na JLL têm mostrado isso também como uma verdade, né? Temos feito diversas pesquisas o tempo inteiro sobre o mundo híbrido, a era da flexibilidade, e também mostra esse tipo de concepção de que nós precisamos de encontrar o DNA da nossa organização e qual é a melhor maneira dela funcionar bem. Mas, claro, aí, professora, nós sabemos que tem uma série de características ou novas competências desse mundo híbrido. É fantástico você ter mais qualidade de vida, mas existem outras variáveis que compõem esse contexto nas nossas relações. Habilidades têm que ser desenvolvidas. Sim. A expectativa das empresas e a expectativa das pessoas. Como é que é esse trabalho na universidade? A universidade tem um papel muito importante na formação das competências dos jovens, mas também nessa parte de soft skills, que demandam muita comunicação. Falávamos um pouco antes sobre isso. Como é que você vê esses desafios que os jovens têm e como adaptar melhor à necessidade das organizações? Nós temos aqui uma disciplina, que é o Life Lab, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, nós temos um número enorme de conteúdo e prática, né, desses conteúdos, como autoconhecimento, que é um ponto básico, acho que para qualquer profissional, do início até o término da sua carreira, a gestão do tempo, a organização, técnicas de negociação. E aí a gente fala da autogestão mesmo, né? A autogestão do seu tempo, a disciplina, engajamento, responsabilidade, são todas competências socioemocionais, né? E à medida que a gente vai apresentando de uma forma direta ou indireta alguns conteúdos, ele vai assimilando e entendendo como é que isso funciona no mundo do trabalho. E mais do que isso, na minha área, né, de carreira e mercado, a gente tem encontros semanais onde nós trazemos empresas aqui que reforçam o conteúdo que a gente dá no Life Lab. Então, assim, não é porque a escola está dizendo que é importante, é porque o mercado vem e diz, gente, isso aqui é muito importante. A gente está valorizando muito
hoje os profissionais, não só os estudantes, né? Mas os profissionais que tenham essas competências socioemocionais mais desenvolvidas. Então, a pessoa que saiba se comunicar bem, que ela consiga realmente ter flexibilidade. Flexibilidade é um ponto também muito, muito importante. A pessoa que é muito rígida, que não consegue se adaptar com mais rapidez, ela vai sofrer para ingressar e se manter dentro de uma organização, porque as coisas mudam de um dia para o outro. Você imagina alguém que é muito flexível, muito inflexível, e aí de um dia para o outro teve que mudar toda a sua rotina? Quer dizer, é um sofrimento enorme, né? Então, a gente tem aqui essa consciência, porque a gente está em constante contato com as organizações e conversando com os RHs e com gestores, e a gente sabe o quanto as soft skills hoje, elas são, eu não vou dizer mais, mas tão importante quanto as hard skills, né? Pendendo um pouquinho mais para soft skills, vou ser bem honesta, né? Pendendo mais para soft skills. Então, muitas vezes o jovem não tem essa dimensão, porque ele valoriza muito o saber fazer, né? O know-how. Mas a gente traz para ele a noção de que essas soft skills, que ele não dá valor no começo da jornada profissional dele, o quanto isso vai fazer diferença e vai dar impacto aí na sucessão da jornada profissional dele. E só para completar, eu acho que isso é por isso que é tão importante uma instituição de ensino que nem a SPM, que consegue fazer essa conexão com o mercado de trabalho, né? Porque, de fato, e isso que a gente está fazendo aqui é um exemplo disso, né? Sim. A gente tem que sair daquele modelo, que é um modelo que ainda é perseguido no mercado por algumas instituições que ainda não perceberam isso, em que você contrata a pessoa pelo currículo dela, pelo histórico dela, pela qualificação dela, mas você acaba demitindo essa pessoa porque ela não tem as habilidades humanas necessárias para poder sobreviver no ambiente corporativo e nas frustrações que vão acontecer, nas dificuldades que vão no meio, na complexidade desse mundo de negócio que a gente tem. Que essa é uma máxima bacana. que a gente vive, né? Quem cuida de organização é uma máxima. Você é contratado pelas hard skills e é demitido pelas soft skills, né? Exatamente. É bem isso. A gente tem essa dimensão porque, assim, são todos os dias. Você, assim como a PwC presta serviço para um número enorme de empresas, nós recebemos aqui um número enorme de empresas que quer contratar os nossos estudantes. E como é que a gente prepara esse nosso estudante para ele ser um diferencial no mercado? Não basta só entregar hard skills, né? A gente precisa desenvolver soft skills. Então, a gente tem um trabalho realmente belíssimo, reforçando a importância das soft skills. Então, comunicação e influência, habilidade de negociação, de apresentação. Gente, parece assim. Resiliência, cada palavra linda, mas a gente precisa colocar isso na realidade, porque está mais difícil lidar com frustração. Você sabe, vou contar uma coisa para vocês. Depois que inventaram o streaming, as pessoas não têm mais paciência de seguir nada dentro de um cronograma, né? De uma grade, por exemplo, de programação. Quem tem paciência hoje de esperar 10 horas da noite para assistir o seu seriado? É tudo na hora. Tudo na hora. Então, ele faz na hora. Se ele quer se comunicar, ele pega o WhatsApp na hora. Tem alunos nossos aqui, que são estagiários em grandes empresas, e o CEO da empresa dá o celular dele para o aluno falar com ele. Então, quando ele já fala direto com o CEO, quem vai segurar essa criatura? Vai parar, né? Isso de fato faz... Mas a preocupação que me traz em cima disso é que a gente tem vindo a falta de foco, né? Por ter tanta coisa disponível ao mesmo tempo, ainda mais quando você está num ambiente remoto, a capacidade que você tem de focar num determinado tema e aprofundar naquilo é muito pequena. E aumenta a ansiedade. Aí a gente está falando, tem um lado positivo e tem um lado perverso dessa história. O lado perverso é o lado que, assim, não há limites. Né? Não há limites para parar de trabalhar, e aí você vem aumentando o número de burnout, né? As pessoas com síndrome do pânico. E isso vem aumentando muito. Acho que a gente não pode deixar de tocar num assunto como esse, que apesar de ser delicado, eu acho que é o lado perverso dessa história. Né? Porque o lado bonito é você ter autonomia, independência, poder gerir seu tempo, fazer as suas entregas no seu tempo e tudo mais. E o outro lado são as pessoas que ainda não desenvolveram essa capacidade de autogestão, né? De autoconhecimento e de maturidade, né, Marco, para poder
colocar os limites, porque é muito legal você trabalhar com uma equipe madura, né? Que você delega e ela vai, quando ela precisa, ela te aciona. Agora, quando você está com uma equipe que é jovem, que é imatura ainda, então, além da questão da diferença de idade, do tipo de negócio, você ainda tem essa questão do autoconhecimento, da inteligência emocional. Então, não é uma história que tem dois lados só. Eu acho que ela tem várias facetas e que a gente ainda está aprendendo a lidar com toda essa nova era, né? É nova era. É isso. Nós temos visto, eu até comentava antes com vocês, que o presidente da Amazon disse recentemente de que nós temos que concordar com aquilo que não foi acordado. Ou seja, ele quer que as pessoas trabalhem pelo menos 3 dias no escritório. Ao mesmo tempo, a maioria das pessoas que entram no mercado agora, os mais jovens, são pessoas da área de tecnologia. Adoram tecnologia e são digitais nativos. E as empresas, nós vimos o Elon Musk falar sobre isso, Meta falar sobre isso, Microsoft falar sobre isso, e agora, ontem, a entrevista do Financial Times, do presidente da Amazon, falando também de que ele quer que as pessoas voltem e estejam 3 dias, pelo menos, no escritório. Há uma preocupação grande no aspecto cultural. É uma empresa que cresce absurdamente o tempo todo, ele necessita de que haja mais colaboração e mais interação das pessoas, então é uma decisão um tanto quanto imperativa. Quer dizer, nós estamos vendo, né, pilares dos mais, né, pendular de A a Z com uma velocidade enorme. Como é que vocês veem essa tomada de decisão de alguns líderes e nomes como Amazon, como Microsoft, como Tesla, nomes de organizações grandes tomando uma decisão mais imperativa num momento de profunda transformação que a gente está vivendo? Então, eu acho que vai de novo na mesma direção que eu comentei, né? É difícil você estabelecer um padrão adequado para cada uma delas. E o que você está falando, inclusive, é uma decisão global. Então, além de tudo que eu falei aqui antes das diferenças que tem de negócios, de gerações, você ainda tem as questões culturais de cada território, de cada país. Eu acho que a gente não vai ter uma resposta precisa para isso, ou caminho único para isso. Acho que uma das coisas que a pandemia nos ensinou foi que a gente tinha resposta para tudo, mas é melhor ter perguntas para tudo, a gente tem muitas certezas. E acho que a gente tem aprendido com tudo isso. Eu acho que é inegável, há um romantismo muito bonito com essa geração que está chegando, que são nativos digitais e que querem ser nômades digitais, querem trabalhar em qualquer lugar. Isso é muito bonito, é muito romântico, mas precisa de experiência, precisa de formação, precisa de acompanhamento, precisa de coach. A gente sabe o quão importante é você ter alguém do lado que já passou pelas experiências, te ensinando, te mostrando o caminho. E eu acho que a gente tem que aprender a dosar essas coisas. Eu acho que é necessário, sim. Eu não consigo imaginar um mundo em que, na imensa maioria das atividades que eu conheço e convivo, em que você será permanentemente remoto ou flexível. Você tem que ter uma parte de interação com pessoas, você tem que ter um momento de aconselhamento, você tem que ter um momento de troca, você tem que ter um momento de criação conjunta. Eu não sei qual é o equilíbrio para isso. Eu sei que a gente tem feito experiências, estamos tentando o caminho. A gente vê que há pessoas que têm uma facilidade maior de se adaptar com isso, independentemente de ter a logística em casa ou de ter os recursos necessários. Tem uma questão da pessoa não ter esse jeito, não conseguir se distanciar. Eu tenho amigos que eles querem estar junto o tempo todo conversando, eu tenho outros, pessoas que trabalham comigo, que falam, não, deixa que eu cuido disso, semana que vem eu te vejo. Então, a gente tem que aprender a fazer essa customização para cada um desses casos. O que torna a vida do gestor nada fácil. Né? Nada fácil, porque antes você colocava todo mundo numa sala, pessoal, é isso aí, beleza, e você estava ali com os olhos da supervisão, né? Hoje não. E aí há pessoas que trabalham super bem em casa, fazem entregas legais, tal, muito bem, e tem pessoas que falam assim, gente, eu preciso encontrar alguém para falar, talvez sejam os mais extrovertidos, aqueles que são mais sinestésicos, enfim, que curtem isso. Né? Então, acho que assim, não existe um meio termo, mas quando você fala dessas grandes empresas me impondo pelo menos 3 dias no escritório, eu penso que é um pouco para não perder a humanidade. Por quê? Porque são essas trocas, como a gente está fazendo aqui, que a gente não consegue no digital. Né? Porque se a gente não tivesse unido aqui, talvez a gente pudesse até fazer online e tal. Mas, gente, quantas coisas a gente conversou antes de começar esse podcast aqui e que foram super legais.
Inclusive que o Marco é dançarino. Que não sairia se agora fosse... Agora o mundo todo sabe que agora você é o dançarino. mundo todo sabe. Mas assim, não é uma delícia isso? Isso não aconteceria se a gente tivesse aquele timing de reunião, porque a gente entra para a reunião muito focado naquilo que vai fazer e termina a reunião, acabou, já vem outra reunião. Então você entra focado para resolver o problema. É legal para a produtividade? Putz, é muito legal. Mas a gente perde essa questão da humanidade. Puxa, que legal, você fez isso onde, com quem, que período de relaxamento. Então, quer dizer, um cara que é o CEO da PwC arranjou um tempo na vida dele para ter qualidade de vida e praticar dança. Uau, ele faz isso também, sabe? Então, isso é inspirador. Isso coloca a gente dentro de um movimento de troca que efetivamente ele não acontece no online. Por mais que você tenha criado esse espaço, que eu achei bacana, é quase um metaverso para as pessoas se encontrarem e tomarem café. Não, eu acho que você tem mecanismos para ir suavizando isso, mas eu acho que em nenhum momento eu advogo que a gente consegue substituir 100% a experiência. Você tem que ter um misto dessa experiência. Exato. Essa é a experiência, né? E o tema é o equilíbrio que você tem que dar para isso, né? Como é que você encontra esse equilíbrio? Eu acho que as empresas que estão tomando essas decisões passaram por um período em que deixou naturalmente acontecer alguma coisa e agora estão tentando voltar. Então, ainda não acharam a síntese, né? Caminharam de um lado para outro, tentando achar o equilíbrio adequado para isso. Mas acho que esse é o movimento, sabe, Marco? É sempre pendular. Eu sempre falo isso. A gente vai de extremos a extremos, né? Até que com o passar do tempo você encontra ali as duas bolinhas que acham aquele ponto de equilíbrio ideal. Mas é sempre uma aprendizagem e eu penso que as pessoas devem falar mais sobre isso e falar do lado positivo, que são muitos os ganhos. Eu acho que a gente não volta mais atrás, a gente não vai ter mais aquela volta de 100% presencial nos negócios que são possíveis, isso. Mas também tem o outro lado, que é o lado perverso, que a gente precisa também aprender a ter limites, aprender a lidar um pouco com ansiedade, porque, vou dizer, reunião a cada 30 minutos vai gerando uma ansiedade que no final do dia você está... Se você não se reconhece, não faz uma pausa real, tinha empresas que cuidaram disso, né? Então, as reuniões eram de 1 hora, eram marcadas de 1 hora, mas elas terminavam em 45 minutos, né? Foram estratégias. Funciona, não funciona? Funciona para alguns, para outros, então. Mas era um tempo de respirar, se organizar, responder algum e-mail, enfim. Eu acho que ainda não temos, a gente está bem no princípio. Ainda mais quando você... até o momento, quando eu olho, a gente tem um case que está funcionando na PwC Brasil. É um case de sucesso que a gente tenta compartilhar e ver onde é que a gente está errando e começa a ajustar e compartilhar isso com as pessoas. O que é chave nisso? Comunicação. Você ser capaz de comunicar e explicar. Quando você falou de dizer claramente, entender, ser transparente, mostrar o porquê que aquele momento é importante, ter uma... Você tem que ir no escritório tal dia, você tem que encontrar com a sua equipe tal dia, ter razões para isso. Não simplesmente é assim, ponto. Sim, né? tem ponto, né? Não é inegável, você mencionou agora há pouco, Adriana, é muito mais complexo. Eu acho que a gente tem um ineditismo que a gente tem lidado a cada momento. Eu acho que a gente tem que criar, de fato, processos. E da mesma forma que a gente quer que as pessoas sejam flexíveis, a empresa também precisa ser flexível para entender o outro lado e ver como é que adequa isso. Porque a gente está falando de formação e talentos. No nosso caso, a gente embarca todo ano 1.000 pessoas, 1.000 jovens. A gente tem um turnover que é natural dessa atividade nossa, mas a gente embarca pessoas que muitos deles estão começando a trabalhar ou nem trabalharam ainda. Sim. Então, a primeira experiência ali. Então, o cuidado que a gente tem que ter, a preocupação que a gente tem. Quando você fala de... A gente ensinou as pessoas que, olha... nenhuma reunião mais tem que durar 1 hora. A gente vai fazer... E justamente para preservar o espaço das pessoas, os limites. A gente começou a colocar pop-ups nos computadores e falar, você sabe há quanto tempo você está sentado aqui? A gente começou, vai tomar um café. Então você começa a tentar dar esse processo pedagógico para ir orientando as pessoas que nunca tiveram aquela experiência que nós tivemos de começar a trabalhar fisicamente no local. Nossa, muito legal isso, porque assim, eu trabalho com jovens, tenho 30 anos de carreira, então a experiência do primeiro emprego dá um reflexo enorme na vida do profissional. Dá um reflexo enorme. Então, tem muitas vezes que a pessoa entra numa empresa e permanece naquele segmento de negócio a vida inteira. Né? E tem grandes mentores ou não,
Então, esse cuidado é legal da gente ouvir, porque não são todas as empresas que têm esse cuidado, né? Do onboarding, do cuidado dos limites, de dar esse input de vamos parar. Eu vejo muito pelo contrário, algumas empresas com um sistema de controle muito maior, né? Para ver se a pessoa está conectada. Está na frente do computador o tempo todo. Você viu isso já? A gente já viu isso em muitos lugares. E eu, de fato, acho que infelizmente, a gente vive um momento em que várias coisas estão... há um descrédito numa série de instituições, e você está falando aqui de construir trust com suas pessoas, confiança, uma relação. E isso aí, de novo, é mais complexo, é mais difícil, demanda mais tempo, mas é o que a gente precisa no momento. No mundo, né? Eu acho que a gente precisa de confiança no mundo. Eu tive o privilégio de lidar e trabalhar muitos anos com uma empresa dinamarquesa, e eles têm uma base muito forte, que é um livro que norteia a lógica das relações no país, chamado Trust. Pronto. Ou seja, o princípio básico da sociedade é de que você confia nas pessoas. Eu te conheço hoje, eu já confio em você. É uma lógica da sociedade, que é uma sociedade super desenvolvida. Sim. Mas falando sobre essa questão da experiência das pessoas, a gente falou um pouco sobre ela agora, e muda essa questão da gente... O mundo de hoje permite que cada usuário, cada pessoa tenha a sua própria experiência. Ela é super personalizada, em todos os sentidos. Nós desenvolvemos uma pesquisa há algum tempo atrás com uma empresa, com uma startup, que era basicamente controverso. Mas é interessante, eu queria trazer esse ponto para vocês. Basicamente é controverso, vamos lá. Ela basicamente é você colocar sensores na cabeça das pessoas para medir as reações dela enquanto ela executa o seu dia de trabalho. Qualquer que seja o lugar que ela esteja. Então, qual é o desdobramento? Você ouviu alguma coisa? O desdobramento seria o seguinte: o que tem de... Você poderia medir que alguém produz mais colaborativamente quando está no escritório. Que alguém pode produzir melhor pela manhã ou pela tarde. Por ondas cerebrais, você passa a ler a realidade das sensações das pessoas e quando elas estão mais... Quando elas aprendem mais, quando elas reagem melhor, quando elas reagem pior. Claro, esse é o lado bom da equação. Por outro lado, você tem todos os problemas inerentes a isso. O domínio, o conhecimento das pessoas, as reações, as decisões bias, tudo que... E o trust. E o trust. Mas interessante essa questão de cada vez mais nós encontrarmos, independente dessa ferramenta, nós encontrarmos maneiras em que a experiência das pessoas seja o melhor possível. E a gente volta de novo à questão do DNA e à questão da cultura. E nesse ponto, Marcos, você tocou agora há pouco em comunicação. Eu vivi uma experiência também muito interessante com uma gerente de projeto que fez um trabalho fenomenal na Colômbia. Ela tem 26 anos. E eu pedi para oferecer a ela um jantar com o namorado dela e parabenizá-la. A minha vice-presidente da região foi até lá e propôs a ela, e ela falou assim, legal. Aí ela disse, você gostou? Não, achei legal. Mas o que te faria sentir realmente feliz? Ela disse, se tivesse no meu TikTok, no meu Instagram... Ou seja, comunicação para essa... Eu estou abstraindo, que a comunicação para essa pessoa de 26 anos não é necessariamente os nossos town halls que a gente faz com todas as pessoas em comunicar os resultados da empresa. A viabilidade e o quanto essa comunicação é efetiva para ela denota de nós, líderes, um processo diferente de comunicar com diferentes stakeholders, com diferentes pessoas na organização. E como é que você vê isso, Marco? Você fala, embarcam 1.000 pessoas todo ano, pessoas jovens. Você é uma empresa que você tem pessoas de 50, 60, 30, 20... Enfim, você tem pessoas... 5 gerações, pelo menos. E esse exercício da comunicação com as pessoas e um consequente engajamento é um atributo fundamental e, ao mesmo tempo, muito complexo, não? Eu tenho, na realidade, esses últimos 3 anos têm sido para mim uma experiência de aprendizado, mas também de satisfação muito grande. Uma das coisas que eu sempre gostei de fazer na minha vida, apesar de eu ter uma formação técnica e a gente ser uma empresa de prestação de serviço profissional, eu sempre gostei de lidar com pessoas e testar exemplos e modelos, fazer experiências novas, né, com o nosso negócio. Sem abrir mão da qualidade técnica do que a gente faz, mas tentando ver se há formas diferentes de você fazer essas coisas se adaptarem. Então, quando você falou da comunicação, uma das coisas que a gente fez, lembra, a gente estava na pandemia quando eu assumi a presidência, a gente teve que fazer uma contratação das nossas pessoas, como a gente faz todo ano virtualmente, a gente fazia o nosso onboarding com todo mundo numa sala, onde você dava o computador, explicava como é que fazia para... Todos os processos nossos eram explicados ali ao vivo numa sala de aula por um período, por um tempo, não era um dia, eram 2, 3 semanas que você ia passando informação. A gente teve que mudar isso tudo para ser
digital e à distância. A gente teve que fazer dessa experiência ser uma experiência positiva. Então, a gente mandava não só aquilo que tradicionalmente a gente dava, que era o notebook, era o celular, mas a gente mandava alguns outros presentes juntos, algumas coisas para a pessoa, de fato, se orgulhar daquilo que estava recebendo. O impacto positivo que a gente teve, isso inundou as mídias sociais, todo mundo fazendo propaganda do carinho com a qual a PwC tratava seus funcionários. E a gente foi tentando experiências assim, usando canais de comunicação, porque essa comunicação que eles faziam já contaminava quem queria trabalhar ou quem a gente ia contratar no ano seguinte. Já era employer brand. E aí a gente começou, a gente sempre teve no passado, a gente visitava faculdades, a gente fazia anúncios, a gente usava outras empresas que nos apoiavam no processo de recrutamento. A gente fez uma experiência muito bacana que se mostrou muito positiva e funciona até hoje. Aquela pessoa que entrou no ano passado, ela hoje está fazendo um YouTube, uma transmissão no YouTube, onde ela é a host da comunicação e ela entrevista a mim, ao líder da auditoria, ao líder, e ela vai fazendo perguntas e vai contando a experiência dela e vai explicando por que ela acha que os outros devem vir para a PwC. Então a gente foi criando mecanismos e outras experiências que podiam facilitar esse acesso à comunicação e fazer com que as pessoas entendessem que o que a gente quer de fato é entender o momento delas e dar oportunidade de crescimento de carreira para elas. Então isso tem funcionado maravilhosamente bem. Fantástico exemplo, não? O pessoal do Employer Branding agradece, né? Eu vejo que a gente vive num ecossistema atualmente. Ecossistema. Né? E aí tudo isso onde ele possa se mostrar, se autopromover e tal, é uma possibilidade de ele mostrar para o mundo quanto ele está bem, satisfeito e feliz aí de estar no onboarding de uma grande empresa. Então, eu penso que as empresas também perceberam isso, né? Que fazendo essa recepção e tudo mais, é uma forma do próprio colaborador, né, ser um multiplicador das políticas da empresa. Então, se ele está satisfeito, e é isso que a gente vê na mídia social, né? Poucas são as pessoas que postam situações dramáticas, ruins, desagradáveis. A mídia social é para isso. Gente, estou empregada num lugar legal, olha que bacana, e ele já vai trabalhando aí para a própria empresa baseado nesse ecossistema que as pessoas vivem hoje, né? Tudo tem que ser mostrado. Então, o que ela ficaria feliz? O jantar ela dispensaria. Seria legal se fizesse um filminho no TikTok, né? E a nossa estratégia foi caminhar para todas essas mídias sociais. Né? Então, a gente tem vídeos e produções que a gente faz para todas elas, inclusive TikTok. Então, já estamos no 3º ano fazendo isso. Então, abriu as portas com esse pessoal de uma forma mais fácil também. Eu acho que essa experiência das pessoas falarem sobre a sua experiência multiplica com uma força enorme. Nessa era da comunicação, em que os canais são todos abertos e você fica viral com uma velocidade extrema, é fundamental. É interessante nós falarmos da propaganda boca a boca numa era de profundo, num mundo tão digital, né? Que é de certa forma o que você está fazendo lá. Exatamente. Bom, a gente infelizmente está chegando próximo do fim, né, desse nosso excelente papo até agora, e eu queria só colocar mais um ponto, que algumas empresas, principalmente as europeias, começam a falar dos 4 dias, as pessoas trabalharem 4 dias. Algumas experiências já aqui no Brasil, outros mercados também. Como é que vocês veem essa tendência de as pessoas trabalharem apenas 4 dias por semana? Eu penso que é uma possibilidade real mesmo, né? Uma vez que aí já não tem o home office, né? Se são 4 dias ou é o home office. Aí é uma coisa que vai ter que chegar no equilíbrio, porque 4 dias e o home office já não são 4 dias, né? Então, há experiências que estão acontecendo, acho que, se eu não me engano, nos Emirados Árabes isso já acontece, na Europa algumas empresas também. Eu penso que, mais uma vez, aí eu vou copiar a resposta do Marcos. Cada empresa tem uma realidade, uma cultura, a maturidade do seu time. Mas eu penso que isso pode ser alguma coisa viável. Eu não digo que seja uma moda, eu acho que algumas empresas vão poder se adaptar a isso. E vai ser como antes da pandemia, aquelas empresas que tinham home office, né? Que muita gente queria trabalhar porque tinha home office. E a empresa que colocar 4 dias pode ser também bastante atraente. O que não se diz é que o resultado tem que ser entregue nesse mesmo período, né?
Então, talvez aquele tempo que fosse um pouco mais ocioso, quando você vai cumprir uma jornada de trabalho, ele tem que ser mais assertivo. A gente sabe que em termos de produtividade, Marco, me corrija se eu estiver errada, mas o Brasil fica muito atrás dos Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente precisaria ter aí um índice de produtividade maior para poder adequar as indústrias que adotarem esse modelo. Precisa ter uma produtividade maior, né, para poder dar conta do recado, porque eu não imagino que alguém vai falar assim, não, vamos fazer 4 dias e a gente fica feliz se a produtividade diminuir, se o faturamento diminuir, se a gente entregar menos, né? Então, você sabe que eu acho também que isso... Eu acho que a gente vai caminhar, eu acho que é uma tendência, eu acho que esse 4 dias é uma tendência, mas de uma forma mais ampliada do que simplesmente 4 dias por semana. O que eu acho é que as empresas vão caminhar para ter modelos flexíveis de contratos de trabalho, dependendo da geração, do público, da atividade. Então você vai ter uma pessoa, por exemplo, e a gente já viu isso acontecer, mas eu acho que isso vai ganhar mais espaço, porque isso casa com tudo que a gente está vendo hoje em dia, né? Maior qualidade de vida, mais flexibilidade, a tecnologia está acelerando de uma forma gigantesca para poder permitir isso. Então, na hora que você embarca a inteligência artificial, Web3, na hora que você embarca outras coisas que estão batendo na porta, até a computação quântica, você vai ver que a produtividade pode ser substituída por muitos processos que serão feitos de forma automática e digital. Mas eu acho que aí a gente vai ter pessoas, eu não imagino que todas as empresas vão caminhar para a menos que tenha um caminho de uma legislação, alguma coisa nesse sentido, mas eu imagino que o caminho inicial para isso será pessoas que terão contratos de trabalho de 4 dias por semana, outros terão trabalho de meio períodos, outros terão contratos de 6 horas, que é algo que é um pouco difícil da gente imaginar no Brasil, porque a gente sabe da rigidez das nossas leis. Exato. Mas eu acho que isso vai acontecer em algum momento rápido. Eu acho que desde que eu assumi, eu tenho pensado lá, a gente não faz um plano estratégico para 5, 10 anos. A gente tem uma clareza de onde a gente quer chegar e uma flexibilidade muito grande na execução para você ir fazendo os desvios necessários para chegar lá. E eu acho que isso vai acontecer com essa tendência também. Bom, eu queria pedir a vocês agora algumas considerações finais ou algo que vocês queiram deixar para as pessoas que nos ouvem, que você entende que é uma mensagem importante sobre a era da flexibilidade. Marcos, segue aí. Vai. Então, eu acho que a gente está vivendo um ponto de inflexão muito grande em tudo que a gente conheceu até agora, especialmente no tema que a gente está falando, que é o ambiente de trabalho, que é o modelo de escritórios, tudo isso acho que tem está sendo questionado e a gente não sabe ainda onde vai parar. E a impressão que eu tenho é de que vai continuar evoluindo por muito tempo de forma constante, em alguns momentos com acelerações. A gente viu uma pandemia, não será a última, a gente vai viver outras que vão nos obrigar a ter decisões diferentes ao longo do tempo, no futuro. A tecnologia vai flexibilizar e permitir que a gente possa fazer muito mais do que a gente imagina hoje. Eu acho que o foco que a gente tem que ter como gestores e pensando nas pessoas que trabalham com a gente, com as novas gerações, é a gente olhar sempre e ver o que a gente precisa fazer para conseguir ampliar, olhar as nossas pessoas como se fossem nossos clientes, né? Como é que a gente melhora a experiência das nossas pessoas, porque é uma forma bastante bacana de se construir esse trust que a gente falou aqui. Eu diria, né, aí focando bem na minha área, né, da psicologia e da organização do trabalho, que as pessoas invistam no autoconhecimento, na inteligência emocional, em todas essas competências socioemocionais, a flexibilidade, a adaptabilidade, a resiliência, porque os tempos vão exigir cada vez mais dessa capacidade humana, apesar de termos aí a inteligência artificial chegando e apavorando muitas pessoas, mas eu sou a pessoa que vê sempre o copo mais cheio do que vazio, tendo a inteligência como um aliado e não o contrário. Mas investir nas questões humanas, que é exatamente isso que eu falei. Bom, eu queria agradecer profundamente a vocês dois. Um papo riquíssimo, acho que nós poderíamos ficar aqui horas conversando sobre isso. Falta um vinho, né? Claro, sempre bem-vindo, né, Marco? A gente pode fazer isso na sequência. Mas queria agradecer muito a vocês por essa oportunidade, por essa troca riquíssima aqui.
E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a entender o que está se passando no mercado, a perspectiva da universidade, a perspectiva de uma empresa que lida com isso enquanto negócio. São 3 perspectivas distintas que podem ajudar as pessoas a terem uma visão mais apurada sobre aquilo que é o trabalho híbrido e, sobretudo, a era da flexibilidade. Eu também quero agradecer a você que esteve conosco acompanhando essa conversa. Esse é o nosso episódio de estreia, mas você pode encontrar outros conteúdos relevantes e acompanhar os próximos episódios do Conexão C-Level, que é uma parceria da JLL, do WTC Business Club, com apoio da ESPM nas redes sociais e no site da JLL. Um abraço e até o próximo Conexão C-Level. Muito bom.